Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Coloque-se em pé, por favor. Traga teu melhor aplauso a Jesus. Com adoração, com gratidão, com alegria. Aleluia. Aleluia. Amém. Você já cumprimentou quantas pessoas? Bastante? Mas não o suficiente? Cumprimenta aí mais uma meia dúzia de irmãos aí que você não viu. Abraço. Congrega. Aleluia. 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 Deus, somente Deus, Oh, Jesus. criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus,
somente Deus, os seus mistérios pode revelar, seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Aleluia. Deus, Aleluia. somente Deus, Te adoramos, Jesus. eternamente em nós há de inspirar Te adoramos, Jesus. alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Aleluia. Queria que você estivesse orando com uma pessoa que está próxima a você. Faz uma oração por essa pessoa, seu amigo, sua esposa, seu parente, alguém que está pertinho aí. Intercede.
Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa tarde com gratidão, com louvor, com adoração, Pai. Por mais esse período aqui, Senhor Jesus, por mais esse tempo, Pai, em que estaremos recebendo, Pai, orientação, ensino da Tua parte, somos gratos a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós submetemos a nossa mente, o nosso entendimento, nosso intelecto, nosso coração, espírito, alma e corpo, nós submetemos a Ti, somente a Ti. Por isso, toma o governo, Senhor Jesus, daquilo que talvez nós mesmos ainda não tenhamos entregue o governo ao Senhor, em nome de Jesus, e seja engrandecido na nossa vida, em cada área da nossa vida e da nossa história, em nome de Jesus. Nos desata, Espírito Santo, nos libera, Espírito Santo, que nós cremos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e tomamos posse dessa palavra, dessa graça, dessa unção, dessa direção, dessa libertação, Pai, na autoridade do precioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor. Amém, aleluia. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Ser que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Seus desígnios quem jamais conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar alegria de adorar, desejo de exaltar. Amém. Somente a Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Para dar louvor somente a Deus. Amém. Pode dar mais um aplauso ao Senhor antes de você se assentar, em nome de Jesus. Pode se assentar, fique à vontade. Amém. Quantas pessoas não estavam aqui ontem, na primeira palavra? Amém, beleza. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Sou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês, cada pessoa que realmente entendeu e sabe o que o Senhor está fazendo e como o Senhor está nos construindo,
e voluntariamente se apresenta diante de Deus para ser conduzido. Isso faz toda a diferença. Mas eu quero que vocês me permitam mesmo deixar aqui a nossa honra, a nossa gratidão e alegria. O pastor João, da comunidade Batista Betel de Marmeleiro, está aqui com irmãos de Marmeleiro, irmãos de Renascença. Quem é de Marmeleiro, Renascença, fica em pé aí, vamos ver. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês, pastor João, pastora Sônia. Pode ficar à vontade, queridos. Muito obrigado aí pela parceria de sempre, pela amizade, pelo amor, por aquilo que é puro, verdadeiro e que nos une. Em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, pastor Eurípides Mendes. Eu vou deixar para ele fazer sua própria apresentação para aqueles que não estavam aqui ontem na primeira palavra. Glória a Deus, bênção de Deus, obrigado apóstolo, como sempre um privilégio poder estar com os irmãos aqui, servir essa igreja local, apóstolo Horácio, bênção de Deus poder servir essa igreja. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Eurípides Mendes, eu sou missionário da Jocum, pastor da igreja Sal da Terra. Algumas pessoas conhecem o meu reverendo aí, o Paulo Borges, um que era bem gordão, e agora é igual o pastor Samuel, bem magrão, entendeu? Alguém conhece meu pastor aqui, Paulo Júnior? Tem uma turma aí que conhece. Você escuta ele, escuta e não entende nada, mas dá... Ele é meio filósofo, você tem que ouvir. Uma mensagem dele você tem que ouvir 10 vezes, para lá na 11ª você começar a entender alguma coisa. Eu tenho uma mania de falar assim, tem alguém que está entendendo aqui? Aí dá vontade de falar assim, não. Aí os outros levantam a mão, mas não está entendendo nada. Uma vez, deixa eu contar uma coisa para vocês, era um retiro de casais, né? E aí a gente passa o ano inteiro ministrando em retiro de casais. Né? Eu e minha esposa, tal, ministrando em retiro de casais. Aí eu falei, amor, esse ano eu não quero, eu quero tirar uma data para a gente ir no encontro de casais. É só a gente que ministra, aí fomos lá, planejamos, o encontro de casais em Caldas Novas. Quem estava ministrando? Meu pastor, o pastor Paulo Borges Júnior. Né? Só que esse encontro de casais foi um encontro de casais que um ano antes quem estava ministrando era eu. E aí uma igreja ficou sabendo que eu estava ministrando nesse retiro de casais em Londrina, eles lotaram 2 ônibus e foi para esse retiro de casais em Caldas Novas, comigo e com Osana ministrando. Aí no outro ano eu fui participar do encontro de casais, agora eu não era que estava ministrando, eu fui participar. E eles lotaram o ônibus de novo e foram de novo, eles tipo assim... Eles estavam agora participando desse retiro como se fosse o retiro deles lá, programado da igreja. E eu fiquei muito feliz, porque, poxa, agora eles vão estar participando desse encontro de casais. Eu estou participando também, ouvindo o meu reverendo, o meu pastor. Né? Aí lá vai eu feliz da vida, sentei na primeira cadeira, assim, lá no Caldas Novas, a Osana, Paulo Júnior ministrando, e eu lá ouvindo Paulo Júnior, feliz da vida. E quem conhece Paulo Borges Júnior, não é o Paulo Júnior, aquele brabo, não. É um outro, é Paulo Borges Júnior. Né? Tanto é que a gente chamava ele só de Paulo Júnior. Depois que o Paulo Júnior estourou no Brasil, ele teve que passar a usar o nome Paulo Borges, para não confundir ele com esse Paulo Júnior, com outro Paulo que é um irmão, que é um homem de Deus. Só que é brabo demais, entendeu? E aí eu estou lá, e Paulo Júnior, sabe essa história? E Paulo Júnior está lá ministrando, e eu feliz da vida. Aí, de repente, eu dei uma olhada para trás. Era mais ou menos uns 60 casais de Londrina. Eles estavam assim, ó. Sabe aquela cara que ele está falando que eu não estou entendendo nada? Aí eu olhei para o Osana e falei assim, amor, o pessoal de Londrina não está entendendo nada que o Paulo Júnior está falando. Aí eu falei, poxa vida, fazer o quê? Porque ele é bem filosófico, o Paulo Júnior. Paulo Júnior sentaria com Platão e o apóstolo Paulo e conversaria tete a tete, né? E aí fui feliz pro quarto, mas minha esposa, as crianças tudo com a sogra, entendeu? Eu feliz em Caldas Novas, 5 horas da manhã, bate na porta do meu apartamento. Pastor Eurípides, Paulo Júnior acabou de infartar. Você vai ter que assumir o retiro. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Eu passo o ano todo ministrando em retiro de casais. Quando eu venho no meu retiro de casais, o palestrante infarta.
E eu que tenho que ministrar, não vou não, eu quero, eu estou aqui para ouvir Paulo Júnior, eu não estou aqui para ministrar para eles não. Aí minha esposa foi, não, meu amor, vai lá, ministra. Paulo Júnior, ele estava bem obeso nessa época, ele fez uma bariátrica agora, está magrinho. E aí, encontro de casais, mais a esposa, à noite. Foi fazer uma aventura e infartou, entendeu? Interessante que ele infartou no encontro de casais, e adivinha onde ele estava na outra semana? No Jesuscope, ministrando. Gente, o Paulo Júnior acabou de infartar semana passada, está ministrando no Jesuscope na outra semana. Não tem nada a ver eu estar falando isso aqui não, mas amém. Amém, gente. Privilégio poder estar com os irmãos. Eu queria apresentar um amigo, né? Já foi meu discípulo, né? Discipulei quantos anos? 3 anos. Prestou? Serviu para alguma coisa? Celso Menezes, levanta aí. Celso, você quer saudar a igreja com a paz do Senhor, irmão? Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Não fala alguma coisa. É uma alegria. O Eurípides, uma coisa que ele me ensinou, eu já venho, né, de uma caminhada ministerial, eu vim ter contato com ele em 2009, 2010, 2011, ali na base do pastor Cote. E muitas vezes a motivação da gente servir a Deus é a melhor possível, mas o nosso contato com os irmãos, com as igrejas, com os pequeninos do Senhor, acaba quase que sendo tão rápido e se não cuidar, superficial. E certa vez ele me ensinou que ministério é só um pretexto para você fazer e rever amigos. E isso é muito lindo quando eu vejo ele em contato com os pastores, e eu também tendo o privilégio de conhecer não só pastores, mas membros todos. E assim nós vamos numa mesma caminhada. A amizade não é um destino, é um caminhar. E eu vejo que o Eurípides tem feito amigos aqui. E eu sinto uma grande alegria de ter sido convidado pelo meu amigo e de alguma forma ter contato com vocês, essa igreja tão linda. Muito obrigado pela atenção. Domingo, se vocês quiserem, o apóstolo libera, tá? Se vocês quiserem deixar de me ouvir para ouvir, eu estou brincando, né? Mas domingo ele vai estar ministrando lá na igreja do pastor João. Ele vai estar ministrando lá, amém? Palavra de fogo, de poder. Milagres acontecerão, revelações serão dadas, amém? Xaracatá. Amém. Bênção de Deus. Queridos, nós estamos aí com o nosso conteúdo, né? Os livros chegaram, o missionário Celso trouxe. Esse aqui é o livro A Força dos Pais, que é o conteúdo que eu trouxe para vocês. Só que na verdade eu tenho uma péssima notícia para dar. Eu lembrei porque que a editora mandou 50 livros. Porque eu tenho outro evento da Força dos Pais e eu só tenho 100 livros em estoque. Eu tenho que ligar para saber se vai ter condições, porque vai entrar em gráfica, problema de gráfica. Eu estou com 2 livros esgotados na editora Jocum. O Onde Foi Que Eu Errei e A Força dos Pais, que assim, sumiu de um dia para o outro, acabou. De um dia para o outro não tinha mais livro, entendeu? Mas ainda eu tenho 50 livros A Força dos Pais. Eu vou, no intervalo, eu vou ligar para a editora Jocum perguntando se eu posso vender pelo menos mais uns 100 livros aí. Tá? Porque se você adquiriu A Força dos Pais, se esgotar ali, a gente está do lado aqui. Em 2 dias chega aqui o livro A Força dos Pais. Mas eu preciso primeiro perguntar para a editora lá, que é o meu filho que trabalha, se eu posso vender mais 50 livros, no caso, 100 livros. Eu acredito que eu consigo liberar só 100 livros, por conta de um outro evento que está já combinado lá, eu levar os livros. Mas eu tenho vários outros livros. Mas o livro A Força dos Pais, quem prefaciou ele foi o pastor Jorge Linhares. E como eu disse para vocês, A Força dos Pais pretende ser mais do que uma simples leitura, mas o propósito é alcançar seu coração de modo que te leve a caminhar em honra e aceitação pelos seus pais. É um livro que nós vamos entrar agora na 2ª edição dele. E eu creio que é uma contribuição maravilhosa para a igreja no Brasil. Quando eu estava escrevendo A Força dos Pais, tanto é que eu já estou escrevendo a continuação dele, eu já estou lá com mais de 120 páginas escritas. Eu estava achando que eu ia escrever Lidando com as Carências 2. Eu pensei que eu estaria lidando. Porque, na verdade, lidando com as carências é semente
da força dos pais. Seria lidando com as carências 2. E eu pensei que eu ia escrever lidando com as carências 2. Da mesma forma que eu acho que eu estou escrevendo a força dos pais 2. Mas com certeza, quando chegar no final do livro, Deus vai me dar o título do livro, que eu acho muito difícil chamar a Força dos Pais, volume 2. Né? Só se for um propósito em Deus. Mas esses 2 livros são complementares. Por quê? Nesse livro, Deus resolve meu coração com meu pai. Nesse livro, Deus começa a resolver meu coração com minha mãe. Entendeu? Então, são 2 volumes que eu falo da mãe e do pai, tá? E tem outros livros lá. Boa parte do que eu vou ensinar para vocês também está nesse livro aqui, ó. Nesse livro aqui, Físico, Psicológico e Espiritual, do pastor Alcione Emerick. Então, cada livro que está naquela mesa ali, gente, são livros que eu li. Não existe um único livro ali que eu não tenha lido. Todos os livros ali eu li. São livros que eu li e que eu apliquei de conteúdo na minha vida. Alguém disse que um bom pregador recebe, ele é um pregador abençoado, 3 mensagens durante toda a vida dele. Durante toda a vida de um pregador, se perguntar para o apóstolo Horácio, quantos sermões o senhor já pregou na vida? O senhor consegue saber? Em títulos? Eu já preguei tantos títulos. Muitos, né? Mas um pregador certa vez disse uma coisa interessante, que de todos os sermões que alguém pregou, talvez ele tenha recebido 3 mensagens dele. Entendeu? Todas as mensagens que a gente prega, a gente ouve de alguém ali. É uma coisa que você ouviu aqui, que você adiciona algo, que você complementa algo e cria uma mensagem. Sem sombra de dúvida, eu poderia dizer que 2 mensagens eu já recebi na minha vida. De todas as mensagens que eu prego, essas 2 mensagens aqui são 2 mensagens que eu recebi da parte do Senhor para a minha geração, que é carência e a força dos pais. Amém? Você pode passar ali, parcela no cartão lá 3 vezes, 2, 3 vezes, passa no Pix, faz crediário das Casas Bahia, faz o que você quiser. A forma que você quiser pagar, desde que você pague. De qualquer jeito, pode vender para você lá. Oi. A parcela mínima é quanto? A parcela mínima é R$50. Tá bom? Passa lá e parcela lá, compra lá todos os livros lá. Gente, fala uma coisa para vocês. As pessoas falam assim, como é que você conseguiu adquirir tanto conhecimento? Amado, leitura. Leitura. Você nunca vai aprender algo se você não lê, meu irmão. É aquilo que a gente fala. Quando você lê, você aprende. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, a boa leitura, bons livros, eu queria convidar você a adquirir os nossos livros. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Quando a gente era criança, e a gente subia assim numa ribanceira, sabe? Numa descida, sabe? Tipo aquele vídeo, aquele meme lá, descendo na rua, na avenida, Miguel? Alvenila? Aonde é aquilo lá? Aqui no sul, né? Vassovelina. Descendo na rua da Vassovelina, né? Quando a gente lá no Goiás, a gente falava o seguinte, quando a gente queria desafiar um amigo a descer de carrinho de rolimã, assim, numa descida, a gente olhava para ele e falava assim, eu duvido que você desce essa rua aqui. Aí você se ralava tudo, mas você aceitava o desafio. Olha para o irmão que está do lado. Fala assim, eu duvido que você me dá um livro de presente, vai lá. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós demos aí uma introdução falando a respeito da importância da lente que os nossos pais exercem na nossa vida. Os nossos pais, como eu disse para vocês, são uma lente pela qual nós enxergamos a nós mesmos, inclusive a Deus. A maneira como você enxerga até mesmo a Deus depende da maneira como você enxerga os seus pais. E você leva para a sua vida.
E uma coisa que eu coloquei como dinâmica ontem foi o fato de você olhar para o seu cônjuge, olhar para a sua esposa e perguntar e falar para ele qual é a imagem que a sua mãe comunica de esposa. Quantos fizeram esse exercício? Foi bom? Qual é a imagem que o seu pai comunicou de marido? Né? E depois eu falei para os solteiros fazer essa seguinte pergunta: qual é a imagem que a sua família comunicou de família, né? Que os seus pais comunicaram de família? Por que eu estou falando isso? Porque, amado, lembra que eu disse para você que você está participando de uma palestra, tá bom? Então, geralmente, quando a gente está ouvindo uma pregação, a gente precisa, assim, a gente já vai com a cabeça preparada para ouvir uma sequência de versículos das Escrituras Sagradas e que esses versículos vão ser aplicados na nossa vida. Isso é uma pregação, sim ou não? Uma palestra é diferente, e eu gostaria que você entendesse que você está ouvindo princípios da palavra de Deus, mas você está ouvindo o conteúdo daquilo que você está recebendo é uma palestra. Então, se é uma palestra, você pode ou não receber o que eu estou falando. Se é uma palavra de Deus, você julga essa palavra, mas você tem uma seriedade de receber essa palavra. Eu vou estar ministrando uma palestra para vocês, mas eu vou estar falando de um princípio, de uma maneira de você perceber a sua vida, mas que para isso você precisa aprender algumas coisas que com certeza você aprenderia numa faculdade, num curso, mas que eu particularmente acho muito relevante a gente entender sobre como funciona a nossa mente. Eu queria falar para vocês hoje aquilo que eu tenho falado, que está no livro A Força dos Pais, passa para mim, que é o nosso inconsciente, né? Desvendando o nosso inconsciente. Passa para mim. Eu estava conversando com o Celso ali, volta. Pode voltar. Eu estava conversando com o Celso justamente sobre essa questão do nosso inconsciente. Eu queria mostrar para vocês, e eu gostaria que você ficasse bem atento a respeito do seu inconsciente. Nós evangélicos, nós temos uma dificuldade de falarmos sobre o nosso inconsciente. Por que nós temos dificuldade de falar sobre o nosso inconsciente? Porque nós entendemos que conversão é mudança de mente. Se conversão é mudança de mente, nós temos que entender que tudo que diz respeito à vida cristã está no campo da consciência. Então, o evangelho é consciência de Deus, evangelho é consciência da vida. Então, quanto mais eu tenho consciência das coisas, mais isso me transforma. É verdade. Mas a gente tem uma tendência a esquecer o nosso inconsciente. E você tem um inconsciente. E eu quero te ensinar sobre o inconsciente. Para a gente falar sobre o nosso inconsciente, eu preciso apresentar para você, e eu gostaria que você ficasse bem atento ao que eu vou apresentar para você. Eu gostaria de te apresentar, e eu quero trazer isso também como fundamento na palavra, como funciona, passa para mim, aquilo que nós chamamos da psique humana. Quem criou a nossa psique foi Deus, tá, gente? Deus criou a sua psique. Então nós temos uma psique, e essa psique foi criada por Deus, porque nós evangélicos temos uma tendência em acreditar que tudo que é daqui para baixo é tratável. Você toma remédio, vai no médico, você não tem dificuldade de procurar um gastro, tem? Você tem que orar para buscar um gastro? Você não tem dificuldade para buscar alguém que está tendo para tratar o seu fígado. Não tem dificuldade. Mas a gente tem dificuldade de procurar um psicólogo, um terapeuta. Porque tudo daqui para baixo é médico que cuida. Daqui para baixo é demônio.
é espiritual. Então, daqui para cima é espiritual, daqui para baixo é médico. Então, você tem uma dificuldade de entender que alguém que está com depressão é alguém que ama a Deus. Você tem dificuldade de entender que alguém que tem sérios problemas, transtornos mentais, é uma pessoa que é convertida. Quem tem transtorno mental tem demônio. É verdade, o demônio atua na mente. Mas você precisa entender que uma pessoa pode amar a Deus, ser convertido e, no entanto, ter depressão. Uma pessoa pode ser genuinamente convertida. Eu estava conversando com uma pessoa pela internet, ela falou assim, ela fez uma colocação absurda. Mas como eu sei que ela tem dificuldade de ouvir as pessoas, eu nem perdi tempo ensinando as coisas para ela. Ela falou assim, eu tenho 2 pés atrás com um psicólogo. Eu acredito que quem procura psicólogo é porque não busca a Deus. Meu irmão, eu teria um monte de versículo aqui para mostrar para você, gente que ama a Deus na Bíblia em depressão. Eu não estou dizendo que Jesus teve depressão, Jesus não teve depressão. Mas quando Jesus chega para os discípulos falando que ele estava angustiado até a morte, ele fala assim, será que vocês não podem orar comigo aqui no Getsemane? Porque eu estou angustiado até a morte. Elias é uma prova de uma pessoa em depressão. Você sabia que eu acredito que Jonas tinha problema de depressão? Porque Jonas, quando ele recebe a palavra de Deus, você percebe que a figura do que ele vai fazendo é sempre descendo. Ele fala que ele fugiu da presença de Deus e foi para Tarsis. Tarsis é uma região de descida. Tarsis é descendo. Depois ele entrou no navio e foi para onde? Desceu para onde? O porão. Depois a Bíblia fala que ele pediu para ser jogado aonde? Quando você pede para ser jogado no mar, você está querendo o quê? Você não tem coragem de se jogar, você pede alguém para se jogar. Pelo menos você não está se matando. Foi alguém que te jogou. E o texto fala que ele também desceu às maiores profundezas do mar no vento do peixe. Então Jonas só vai o quê? Descendo. Eu acredito que Jonas tinha uma depressão profunda. Primeiro, e a depressão de Jonas era com quem? Dorme com esse barulho. A depressão de Jonas era com quem? Quem que era a causa da depressão de Jonas? Deus. Jonas estava em depressão por conta de Deus. Porque Jonas não entrava na cabeça de Jonas como é que Deus poderia salvar um povo igual Nínive. Não sei se você sabe, Nínive foi o povo que mais oprimiu o povo judeu. Nínive matava judeu empalados. Para quem não sabe o que é empalar, é enfiar uma estaca na pessoa e vazar até na boca. E os ninivitas matavam judeus empalados. Então, a família de Jonas foi dizimada pelos ninivitas. E quando Deus chega para Jonas falando assim, Jonas, vai até Nínive e prega contra aquele povo, Jonas conhecia tanto Deus, ele falou, vou não, Deus, vou não. Foi por quê? Porque eu conheço o Senhor, Deus, o Senhor não aguenta um coração arrependido. O Senhor está mandando eu lá falar para os ninivitas que eles vão morrer. Mas eu tenho certeza que se eles chorarem pedindo misericórdia, o Senhor não aguenta. O Senhor vai perdoar eles. Eu não quero que o Senhor perdoe eles. Eu quero que o Senhor mata eles. Seria a mesma coisa de um dia você ligar a televisão e Luiz Inácio Lula da Silva falasse que Deus visitou ele no quarto. Genuinamente, no mesmo nível do apóstolo Paulo, Lula se convertesse ao cristianismo. Ah, não, Deus, não pode não. Lula, meu irmão em Cristo, não, Deus, pelo amor de Deus. É a mesma coisa do capeta converter. A gente ficaria um avivamento no PT, pelo amor de Deus, não dá, não. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Jonas não queria que o povo de Nínive. Então Jonas vai entrando numa crise. E essa crise eu sei que é uma crise de depressão. Elias também se enfiou numa caverna.
e pediu o quê? A morte. Tanto é que Jonas fala, eu quero é morrer, Deus, eu quero morrer, pode me matar, maldita a hora que eu nasci. Eu poderia aqui apresentar vários textos na Bíblia mostrando pessoas que amam a Deus que estavam em depressão. Apóstolo Paulo fala, nos sobreveio uma provação tão severa na viagem que nós fizemos na Macedônia, que a gente desistiu até da própria vida. Então, infelizmente, amado, nós evangélicos, nós endemonizamos a psicologia. Nós literalmente entregamos na mão do... E é verdade, tem muito psicólogo ateu. A base da psicologia é uma base do ateísmo, de tirar Deus. Mas hoje, querido, eu creio que talvez boa parte das pessoas aqui saibam, existem muitos psicólogos genuinamente cristãos. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo e que fazem uso das ferramentas da psicologia, da psicanálise, que é o meu caso. Eu sou um terapeuta sistêmico. Eu não atuo como terapeuta sistêmico, mas eu uso essas ferramentas para ajudar as pessoas. Uma das ferramentas da terapia sistêmica é o inconsciente, que particularmente eu olhei para os ensinamentos, né, as descobertas do inconsciente humano dentro da psique, e eu achei algo muito interessante, que isso pode ser muito bem usado como ferramenta para nós experimentarmos cura emocional na nossa vida. Quando a gente fala da psique humana, passa para mim, é uma esfera da qual, infelizmente, a atividade do diabo são particularmente frequentes em todos os sentidos. O diabo toma proveito de muitas questões da nossa psique. Quando você vai lá na rua e vê aquele cara sem tomar banho, você vê que ele tem algum transtorno mental, tem um transtorno mental. Ele tem demônio? Tem. Tem demônio. Se você colocar a mão na cabeça dele, principalmente se você for do ministério de evangelismo e atua em questões de possessão demoníaca, ele vai manifestar demônio? Vai se manifestar. Mas ali tem também um transtorno mental. Se você passar esse homem por uma série de exames, onde vai analisar a psique dele, você vai descobrir ali um transtorno físico. Vai acusar lá algum problema físico, neurológico, melhor dizendo. Mas nós somos criaturas complexas, feitas de corpo, feitas de alma e espírito. Deus que é trino, e eu creio que Deus é trino, teologicamente, nós não cremos num Deus que não seja trino, né? Eles são distintos como pessoa, mas subsistem numa só pessoa. E como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também nos tornamos seres trinos. Mas infelizmente, passa para mim, muitos dos nossos problemas derivam justamente dessa dificuldade que nós temos de compreender a função de cada um na nossa vida. Quando é que o problema é físico, quando é que o problema é emocional, quando é que o problema é espiritual. Uma coisa eu sei, estão tudo interligado, amado. Os nossos problemas emocionais, os nossos problemas espirituais e os nossos problemas físicos estão interligados. O conceito da psique passa para mim, a psique é uma palavra com origem no grego, né, que no português também está muito próximo, psique, que é usado para descrever a alma e o espírito. Lá no conceito grego, a psique, ela é o conceito do espírito e da alma. Então, quando a gente fala da psique, da mente humana, das emoções, nós estamos falando de uma questão também espiritual. Então, quando alguém está com a alma angustiada, nós sabemos que essa alma é um sentimento. Concordam comigo?
Então, ao mesmo tempo que essa pessoa tem uma alma, essa pessoa tem uma emoção. E que essa emoção é biológica. Então Deus nos deu emoções, como raiva, alegria, euforia. Isso é uma emoção. E ela é biológica. Ela é produzida por hormônios. Tanto é que uma pessoa que tem os hormônios desregulados, ela vai ter crises de euforia, ela vai ter crise de tristeza. Quando você está passando por um problema sério de depressão, você vai lá fazer uma anamnese, você vai fazer uma série de entrevistas com um psiquiatra, ele vai detectar que você não tem, você está em baixa de certos hormônios de euforia na sua vida, dopamina, endorfina, e aí você vai lá e faz uma reposição hormonal. As mulheres sabem disso. Quando as mulheres estão menstruadas, estão no processo de menstruação dela, o emocional da maioria das mulheres ficam como? Extremamente sensível, irritada, chora, qualquer coisinha, irritabilidade. A minha menina de 10 anos, ela nunca tinha ouvido falar sobre TPM. E a minha esposa está em TPM essa semana. E curiosamente falando, a Sara de 10 anos nunca tinha ouvido falar de TPM. Lá vai eu ensinar para ela sobre TPM. Eu pensei que a mãe dela tinha ensinado sobre TPM. Eu falei, papai, por que a mamãe está daquele jeito? Eu fui atrás de TPM. Eu falei, o que é isso? Aí eu expliquei que ela já sabe o processo de reprodução, ela já sabe o que é menstruação. Eu falei, sabe aquilo que a mamãe ensinou para você sobre reprodução humana e sobre menstruação? Eu sei. Ela falou, pois é, a mamãe está assim mesmo, né, papai? Eu vi ela lá trocando. Eu falei, pois é. Isso aí produz uma mudança nas emoções dela. Ela fica extremamente irritada, não tem paciência, não gosta de barulho. Aí eu expliquei, ela chegou lá. Tá de TPM, né, mamãe? Eu entendo. Aí ela chegou para mim. E quando for nós 3, papai? Eu falei, eu vou fugir de casa. São 3 meninas lá, né? E detalhe, né? Vocês sabem disso, que nivela tudo, né? Passam a ter o mesmo dia, é um negócio sobrenatural, né? Então, agora eu pergunto para você, o que a minha esposa e o que geralmente as mulheres passam, é espiritual ou é físico? Físico. É físico. Gente, raiva é biológico. Alegria é biológico. O seu cérebro produz uma emoção biológica. Sentimento não é biológico. Então, raiva é biológico ou é circunstancial? Raiva é uma emoção biológica? É. Depressão? Não é. Depressão é sentimento. Depressão é diferente. Ansiedade é biológico? Ansiedade é biológico. Crise do pânico não é biológico. É emocional. Por isso que a gente fala de cura emocional. Entendeu? Então, quando a gente fala dessa cura emocional, dessa cura das nossas emoções, nós estamos falando de uma questão física que interfere os nossos sentimentos, né? Mas uma coisa que eu sei é que a sua raiva foi Deus que deu, a sua alegria foi Deus que deu, a sua ansiedade foi Deus que deu. A ansiedade é biológica. Como assim Deus que deu? Querido, se você não tivesse ansiedade, você não levantaria para trabalhar. O que a depressão tira da pessoa? A depressão desregula a ansiedade da pessoa. A pessoa quer ficar só enfiada dentro de um quarto.
Então a ansiedade para você levantar de manhã cedo e preparar, antes de ir para o trabalho, preparar uma marmita para você. O que não pode é preparar uma marmita de um mês. Você ficar lá pensando, daqui um mês você vai passar fome, aí já é um distúrbio. Então, quando a gente fala sobre a psique humana, pode voltar. Procura só passar quando eu pedir, não, vai para frente, para não dar spoiler na minha mensagem. Quando a gente fala a respeito da psique humana, a psique é uma palavra, como eu disse, que tem origem, né, no grego psique, que descreve alma e espírito, que a gente tem dificuldade de separar o que vem, o que é biológico e o que é espiritual. A psique consiste em memórias que podem ser conscientes ou inconscientes. Olha só o que Jeremias fala aí, tem vários outros textos, mas olha só Jeremias 17:10, passa para mim. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examino o oculto da mente. Então, se tem uma pessoa, olha aqui para mim, se tem um grupo de pessoas que está o tempo todo lidando com questões emocionais, tanto é que a gente vai orar, a gente fala, Deus, revela o oculto e o escondido da nossa alma. Então a gente trata o tempo todo na Bíblia de alma, que alma é a psique. Quando a gente fala de alma, nós estamos falando de uma condição biológica também. Biológica, a psique. E só que essas questões físicas, emocionais, espirituais, elas estão interligadas. Quando a gente fala da trindade humana, da trindade de Deus, nós estamos falando também da trindade humana. Passa para mim. Nós sabemos que o homem é trino. Pode passar de novo? Obrigado. Nós sabemos que o homem é trino. O homem é corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O corpo é a conexão com o mundo. A alma é a conexão consigo mesmo. O espírito é a conexão com Deus. Seria mais ou menos isso aqui. Vem cá, Celso. Vem cá, pastor Samuel. Vem cá. Presta atenção. Fica aqui um do lado do outro aqui. Fica aqui. Isso. Fica aqui, ó. Não, do lado do outro lá, perdão. Então aqui, corpo. E ele agora está com um corpo esbelto. Corpo, alma. E o Celso tem mais cara de espiritual, entendeu? Tem mais cara de anjo, olho claro, entendeu? Corpo, alma e espírito. A gente, pelas escrituras sagradas, passa para mim, por favor. Olha só esse texto aí, que é um texto bem interessante. O inimigo pegou de novo, entendeu? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala o seguinte, presta atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Lembra lá em Gênesis, quando fala, criou, pois, Deus o homem, soprou em suas narinas o quê? Fôlego de vida. Criou, pois, o homem onde? Do pó da terra. E soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou? Lá no original, lá no hebraico, quando o texto fala, formou, pois, o homem do pó da terra. A palavra pó da terra vem do hebraico kapar, que significa montante de carne. Kapar, montante de carne. Criou, pois, Deus o homem do pó da terra, corpo. Soprou em suas narinas fôlego de vida, zoe. E o homem se tornou alma, no original é psique. Então lá na Bíblia você vê kapar, você vê zoe e você vê psique.
É claro que no Velho Testamento a palavra psique é no grego, tá? Então, e lá no Velho Testamento a palavra lá não é psique, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, né? Eu não entendi hebraico, mas quando você lê esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra alma ali é psique, porque é no grego. O mesmo Deus vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Deixa eu te falar uma coisa para você. O que eu entendo como foi que Deus criou o homem? Quando Deus criou o homem, virem todos para mim. Quando Deus criou o homem, lá no Éden, eu entendo que esse homem, ele não era corpo, alma e espírito. Sabe como é que eu entendo que era esse homem? Todos virem para mim. Ele era espírito, alma e corpo. Tanto é como é que começa o texto lá? O mesmo Deus de paz o santifica em tudo. Espírito, alma e corpo. Então eu entendo que o homem lá no Éden, ele era um ser espiritual que tinha uma alma e um corpo. Então Deus falava no espírito do Adão. Quando Deus andava com esse Adão no Éden, Deus ministrava onde? No espírito dele. O que é o espírito? É o sopro de Deus na vida do homem. O sopro de Deus na vida do homem. Então Deus falava no espírito dele, Deus falava com ele no espírito. Quando esse homem morreu, o que ele morreu? A alma dele que morreu? O corpo dele que morreu? O que morreu? O espírito dele morreu. Então, quando esse homem, lá no Éden, era usado, Deus falava com ele, é como se Deus falasse o seguinte: Celso, levanta a sua mão. Levanta uma das suas mãos. O que a alma fazia? Imitava. Você sabe por quê? Porque a alma é reagente. A alma reage. E o corpo que estava submisso ao espírito, a alma, fazia o quê? Obedecia. Porque ele não era um homem carnal, ele era um homem espiritual. Porque Deus falava no espírito dele, estava vivo. Jesus nasceu com o espírito vivo ou com o espírito morto? Jesus foi o único ser que nasceu depois de Adão, vivo espiritualmente. Por isso que ele é espírito vivificante. Jesus não nasceu com o espírito dele morto. O nosso espírito só é ressuscitado no novo nascimento. Então Adão, quando Deus falava com Adão, então é como se interessante que a alma reage. Tudo na sua vida, na sua alma é reagente. Você vê um filme de amor apaixonado, o que você faz? Você vê e você sabe que aquilo é mentira, mas aquilo reage. Então, escute. O nosso espírito é o contato com Deus. Você ouve Deus no espírito, você escuta Deus no espírito, a sua identidade é no espírito. Quem você é no espírito, a sua alma é o contato com você mesmo. Você é a sua alma. O verdadeiro Eurípides é a alma dele, é a minha alma. Por isso que a alma que pecar, essa morrerá. Por isso que a pregação foi dada para ser falado às almas. Por isso que a alma é jogada no inferno. Então, o Eurípides, se eu morrer agora, eu tenho uma alma. E eu tenho dentro de mim um sopro de vida que é o Espírito. O que acontece se eu morrer agora? O que acontece com o meu sopro de vida? O que acontece com minha alma? Ou vai para o inferno ou vai para o paraíso. No caso, como eu passei pelo novo nascimento, eu vou para o paraíso, né? Eu vou esperar o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo lá no paraíso. É uma antessala. Estou lá de boa, lá conhecendo Paulo, conhecendo os discípulos. Não creio no sono da alma, como os adventistas creem. Não creio que quando a pessoa morre, ela está dormindo. Não, Jesus falou, você vai estar comigo hoje no paraíso. Aí lá é engraçado lá, né, entendeu? Diz que é exatamente isso. Quando o ladrão morreu na cruz, ele ficou sozinho lá no paraíso, esperando quem vai ser o próximo. Foi ele que inaugurou o paraíso, né?
Nada a ver a piada. O Abel também, sabia que quando o Abel morreu, ele ficou lá, esperando quem vai ser o próximo. O primeiro ser humano a morrer foi Abel, né? Nada a ver minha piada de novo. E o nosso corpo é o contato com a vida. Então é no meu corpo que eu me alimento, é no meu corpo que eu faço sexo dentro do casamento. O meu corpo é o que eu tenho contato com a vida. Então o corpo é o contato com o mundo. A alma é o contato comigo mesmo. O espírito é o contato com quem? Com Deus. Quando o homem pecou, ele perdeu o contato com quem? Porque esse contato era através de quem? Do espírito. E a alma, que imitava o espírito, que inclinava para o espírito, ela tinha alguém para imitar? Porque ela foi feita para imitar. O que a alma faz? Ela se volta e o homem passa a ser um ser carnal. Então aí você passa a imitar a carne. E aí os movimentos da carne são os movimentos que a alma faz o quê? Então a carne, meu irmão, por algum motivo, que é o pecado, a carne é insaciável. Irmão, se você deitar, desculpe falar isso, mas se você tiver relação sexual com a mulher mais escultural do planeta Terra, a mulher mais linda no padrão de beleza, você sabe qual que é a sensação que você vai ter na carne depois desse encontro? É como se você nunca tivesse tido esse encontro. A carne quer mais, mais, mais. Nada sacia uma carne. A carne quer mais, a carne quer todo o dinheiro do mundo, a carne quer todas as mulheres do mundo, todos os homens do mundo. A carne não sacia. Visto é que você tem que cortar mesmo tudo que na carne, a gente usa essa expressão, corta na carne. Tanto é que o sinal da aliança de Deus com o povo lá no Velho Testamento era o quê? Cortar a carne, sentir dor. Então a carne, Jesus ele fala, né? Aquele que veio em carne. Então a carne é insaciável. Agora presta atenção. Tudo que a carne vive é como se desse um deletar. A carne passa uma noite inteira em pecado. No outro dia é como se ela não tivesse vivido nada. Mas tudo está registrado aonde? Na alma. A alma, meu irmão, a carne a gente põe preservativo. Na alma não. A alma está machucada. Por que os crentes têm dificuldade com cura emocional? Porque por mais que essa pessoa, que isso é a questão, amado. A alma está lá escravizada pela carne, machucada pela carne, abusada pela carne, sabe? Totalmente traumatizada. A carne vai lá e se deita, a carne vai lá e vai na prostituição, a carne vai lá e é traumatizada. O espírito está arrebentado, a alma está arrebentada. Aí um dia a alma escuta a voz do evangelho, a alma cansada, vem já. A alma cansada ouve o evangelho e a alma faz o quê? Levanta a mão e aceita quem? O que acontece? O Espírito vem, o sopro de vida vem. E aí, agora a carne, a alma tem que decidir ou inclinar para a carne ou inclinar. Só que ela passou a vida toda na carne. Espiritualmente ele foi ressuscitado? Então toda a minha identidade está aqui, todo o meu caráter em Deus está aqui, toda a voz de Deus está aqui, está pronto. Meu irmão, a pessoa converte agora, espiritualmente ela está pronta. Mas a carne é fraca. E não me pergunte por que isso acontece raramente. Eu não estou dizendo que isso não acontece, apóstolo Horácio. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, apóstolo Ivo e os irmãos. De que quando uma pessoa converte, instantaneamente nela, a alma dela é curada. Eu não conheci ninguém, até hoje. Talvez vocês tenham mais vida cristã do que eu. Vocês podem ter conhecido alguém que ao aceitar o Senhor Jesus foi ressuscitado espiritualmente está pronto. Então quando você converte, meu irmão, eu ouso dizer
que você já está espiritualmente pronto. Sua identidade em Deus está no seu espírito, sua vocação não está no seu espírito, sua vida. Meu irmão, tanto é que você está mal, assim, viveu em pecado, está mal. Você tem uma experiência sobrenatural com Deus, numa música, numa adoração, numa pregação, meu irmão, na hora, como se você tivesse esquecido tudo que você fez de errado. Você sabe, filho, Deus, eu nasci para te amar. Sim ou não? A carne é transformada no exato momento que você converte. Quando é que a carne é convertida, transformada? Só no dia da glorificação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar, carne nunca converte. Eu sou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Estou hospedado no mesmo quarto com meu amigo. Mas você pode ter certeza que eu nunca ficaria hospedado no mesmo quarto com uma amiga. Ah, mas não ficaria. Sou apaixonado pela minha esposa. Detalhe, a minha esposa é uma mulher belíssima. Sou realizado com a minha esposa. Mas não fico num quarto com uma mulher que não seja minha mulher. Porque a minha carne não converte. Espiritualmente eu estou pronto? Espiritualmente eu quero Deus? Mas não brinca com a carne, não. Eu disse, por que você não fica num quarto com uma mulher? Porque a minha carne, porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Como é que foi aquela experiência que você falou do Thiago Brunet? Eu estou prestando atenção. Você falou do Thiago Brunet, que ele falou da mulher dele, fica calado aí. Não, foi o Thiago Brunet? Não me falar o nome, não. Um pregador. Tá, é que um pregador estava palestrando, assim, a esposa dele sentada ao lado e ele não acredita numa amizade de um homem por uma... Tô falando o que o cara fala. Então. Ele e eu. Tá bom. Ele não acredita na amizade de um homem e de uma mulher. E daí ele falou que o dia que ele tiver uma amiga, ele vai ela. E falou isso diante da esposa. Ele falou, minha esposa nunca ouviu falar isso, deve estar com a cara emburrada agora, deve estar com raiva de mim, eu nem vou olhar para ela, mas eu não tenho intimidade com outras mulheres, né? E essa é a forma dele pensar e assim esse risco que o Eurípides fala. Eu não tenho amizade com mulher. Não tenho. Não tenho. Acho que não faz parte da minha vida amizade com mulher. Respeito, converso. Mas você não vai me ver trocando mensagem com mulher, você não vai me ver. Não vai me ver, porque eu sei o lixo que eu já vivi lá no passado. E que no espírito eu estou pronto. Na alma eu já caminhei muito em processo de cura, mas a minha carne está vivinha do mesmo jeito. Se não tiver jejum nela, pelo amor de Deus, meu irmão. Jejum. Carne não converte. A carne só vai converter na vinda do Senhor Jesus Cristo. Só vai converter e glorificar no arrebatamento da igreja. O espírito é instantâneo e a alma, processo. Quanto tempo dura o processo de cura da sua alma? Sim, não. Sim, não. Você sabe por quê? Porque eu comparo a cura do ser humano como Canaã, deserto e Egito. E o Paulo fala isso. Irmãos, o que eu estou ensinando para vocês o Paulo fala isso. O que eu estou ensinando para vocês, lá em 1 Coríntios, o que eu estou ensinando para vocês é uma figura para as nossas vidas, uma alegoria para as nossas vidas, que o que aconteceu com o povo no Egito, no deserto, é o que acontece conosco.
E ele fala, o que eles viveram lá no deserto representa a nossa vida cristã. Então nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos escravos do pecado, escravos do diabo. Faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo, está claro isso? Faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo, o pecado representa lá os manjares do pecado do Egito. Mas eles têm uma promessa de Deus, uma Canaã. O que é a promessa de Deus? Seu casamento saudável, sua vida cristã plena. Hoje a nossa Canaã não é um lugar, a Canaã não é mais um território. A Canaã, ela é espiritual, é o nosso casamento saudável, é a nossa vida de santidade, é você ser santo, é você viver tudo que Deus tem para sua vida. Mas entre o Egito e Canaã tem o deserto. Quanto tempo era para o povo viver no deserto? A passagem do deserto era quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Demorou quanto tempo? Por vontade de Deus? Ou por rebeldia do povo? E você sabe quanto tempo era a vontade de Deus o deserto? 1 ano. Porque em linha reta é uma distância de Curitiba a São Paulo, 500 quilômetros. Em linha reta, o tempo para chegar do Egito até, tanto é que eles passam pelo Mar Vermelho. O que representa o Mar Vermelho? O batismo. Quando o mar se abre e eles passam, o próprio Pedro fala, aquilo que aconteceu com vocês lá no deserto, quando vocês atravessam o Mar Vermelho, representa o batismo. E eles tinham lá nesse período de deserto, eles tinham o quê? Uma coluna de fogo que ficava com eles durante a noite, por conta do frio. Você morre congelado no deserto. Se você for para o deserto, lá onde eles iam passar até chegar a Canaã, o frio do deserto matava. O que Deus colocou? Uma coluna de fogo que ia. No deserto não tem água. O que Deus colocou para eles? Uma pedrona que seguia. Imagina que cena é? Você andando. Aquele pedrão. E a Bíblia fala que essa pedra era quem? Cristo. Cristo andando com eles em forma de pedra. E quando a pedra dava o que para eles? Água. E durante o dia, com o sol queimando, torricando lá no deserto, o que havia sobre eles? Uma Shekinah, a Shekinah de Deus sobre eles. E quando eles queriam comida, o que vinha do céu? Maná. E quando eles queriam comer carne, o que vinha do céu? E quando eles queriam roupa, o que aconteceu com a roupa deles? Os irmãos lá faliram a empresa lá de vender roupa, ninguém comprava roupa. E eles tinham que trocar a sandália do céu, dos pés. Por quê? Porque não desgastava a sandália. O sapateiro faliu tudo nessa época, entendeu? Teve que mudar de profissão. Tudo não estragava. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Nuvem, pedra, água, coluna de fogo, maná, carne que cai do céu. Irmão, não faltou o quê? Nada. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aquele povo permaneceu no deserto por recurso? Falta de recurso? Falta de livramento? Aquele povo permaneceu no céu por falta de quê? Porque aquele povo permaneceu no deserto por quê? Incredulidade e pecado. Olha aqui para mim. Está claro nas Escrituras que os 2 motivos que fizeram com que aquele povo permanecesse no deserto eram 2 motivos: pecado sexual. Na verdade, desculpe, não era 2, eram 3. Pecado sexual, idolatria e murmuração. Pecado sexual, idolatria e murmuração. São justamente os pecados que nos fazem paralisar na vida cristã. Escute, eles não ficaram no deserto por falta de recurso. Meus irmãos, Deus deu para aquele povo
todos os recursos que eles precisavam. Tudo Deus pensou. Então ninguém poderia chegar e falar, Deus, mas não tem lógica, Deus. Sabe por que a gente ficou nesse deserto? Porque o Senhor não deu comida para a gente, o Senhor não livrou a gente, o Senhor nunca fez nada, a gente estava morrendo de calor, era uma noite que todo mundo morreu de frio. Nada da parte de Deus faltou para aquele povo passar pelo deserto. Aquele povo ficou no deserto por incredulidade, pecado sexual e idolatria. Sabe o que significa, amado? Que a nossa alma, que representa o nosso tempo de deserto, Deus quer que você passe pelo processo o menor tempo possível. Concorda? Porque Deus não quer, você não foi feito para deserto, gente. O nosso lugar não é no deserto. Ainda que eu ande, não ainda que eu pare num vale de sombra da morte, ainda que eu passe por um vale. Deus não fez a nossa vida para viver em vales, vales de problemas, vales de pecados sexuais. Deus não. Deus quer nos tratar no vale. Não tem negociação. Todo mundo tem que passar pelo vale. Para ser o quê? Foi bom ter passado pelo deserto, porque lá eu te conheci. Ainda que Jesus começou o ministério dele, por onde ele ficou? 40 dias aonde? Então a vida cristã tem que passar pelo deserto. Só que deserto é lugar para passar, deserto não é lugar para permanecer. O povo de Israel não só permaneceu no deserto, como foi sepultado no deserto. Deus enterrou uma geração inteira no deserto. Toda aquela geração. E quando você vai contabilizar, dá mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas foram enterradas no deserto. Deus deu todos os recursos, amados, até as picadas de serpente que eles levantaram. Deus levantou uma arte que depois a palavra de Deus diz que aquela arte representava quem também? Cristo. Assim como foi levantado a serpente no deserto, assim importa que o Filho de Deus seja levantado na cruz, para todo aquele que olhar para Cristo seja salvo do veneno do pecado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu ilustrei tudo isso, meus irmãos? Pelos cálculos lá, em linha reta, era 40 dias. Tanto é que quando eles saem do deserto, saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho, chegam até Canaã, 40 dias. Eles veem os frutos, dormem com esse barulho. Eles pisaram em Canaã. Eles experimentaram as promessas, eles viram o lugar que emana leite e mel, eles trouxeram frutos, eles trouxeram os cachos de uva, que é provado que eram tão grandes que tinham que juntar 2, 4 homens para levar aqueles cachos de uva. E eles chegaram lá, aí eles falam, só que é o seguinte, existem alguns inimigos para a gente expulsar, os cananeus, os jebuseus, os flamengueus, os heteus, está tudo lá, está todo mundo lá. Esse pessoal está lá. Aí eles murmuram, pelo amor de Deus, vamos embora. Era melhor a gente ficar no Egito. E a Bíblia fala que para cada dia que eles murmuraram, seria 1 ano que eles ficaram. Gente, vocês já pararam para pensar? Apóstolo Ivo, a palavra de Deus diz que eles saem do Egito, caminham até Canaã, chegam em Canaã, viu a promessa lá, entrou na promessa, viu Canaã, mas eles murmuraram. Deus fala assim, volta. Eles voltam e ficam girando 40 anos. Eu tenho uma palavra para dar para você. Quem aqui tem certeza que converteu ao Senhor Jesus? Levante a mão. Você sabia que nenhum de vocês que passou pelo novo nascimento, todos que estão aqui que passaram pelo novo nascimento, que saíram do Egito e chegaram na Canaã, que é Cristo, você sabia que todos viram as promessas de Deus? O escritor aos Hebreus chega a dizer que aquela turma do Velho Testamento lá, Jefité, Davi, Salomão, todos os pais da fé, Abraão, Isaac, olharam as promessas de Deus e fizeram o que com elas? Acenaram, não é?
de longe acenaram, mas ele fala, nós não, nós entramos nas promessas de Deus. Eira balaçúquias. Mas presta atenção, todos, ninguém, absolutamente você, todos aqui, ao aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, chegaram na Canaã. Ninguém aqui pode falar, Deus, eu não senti a tua presença, o teu amor, a tua vida. Todos aqui viram, mas a Bíblia fala que a semelhança daquele povo que viu as promessas de Deus, fez o quê? Retrocedeu e ficou preso em Canaã, ficou preso no deserto. Quando você converteu, você viu as promessas, você acreditou no seu casamento, você acreditou numa vida sem pecado, você acreditou numa vida sem imoralidade, você acreditou numa vida sem pecado, mas você retrocedeu. Você voltou a ficar escravo de pecado, de idolatria, de pecados sexuais, de murmuração, e agora está fazendo o quê? Andando em quê? Em círculos. Essa é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus? Não me venha com essa história que é a vontade de Deus ter esse casamento derrotado que você tem. Não me venha com essa história de falar que Deus tem isso para a sua vida, viver essa vida miserável que você vive. Nós fomos chamados para viver uma vida plena, gente. Agora, por que a gente não está vivendo? Por conta desse processo aqui, ó. Porque aqui é instantâneo. Aqui é só na vinda de Jesus e você tem que crucificar. Gente, vida cristã, sabe o que é? É carregar um caixão a vida inteira. Imagine tem um filme chamado Django, que não é aquele Django agora, um Django do lado passado. E tinha um cara lá que carregava o quê? Um caixão. Sabe quem que está dentro desse caixão? Eu tenho um caixão que eu estou carregando aqui. Está amarrado, ele está amarrado aqui. Está amarrado. Esse caixão está amarrado aqui, ó. E onde eu vou, esse caixão está lá. Adivinha quem está dentro desse caixão? Eu estou dentro desse caixão. A minha carne está lá dentro, morta. Morta. Só eu posso abrir esse caixão e fazer essa carne viver. Mas um dia, esse corpo morto será revestido de quê? Por isso que Paulo fala, eu sou entregue à morte todos os dias e eu esmurro o meu corpo e reduzo ele a nada, para que eu não seja reprovado naquilo que eu prego. Então a vida é isso aí, carne não converte, a vida toda, espírito está pronto, está aqui, ó. É aqui que a gente não quer ser tratado. É aqui que a gente não quer submeter. Então você tem uma escolha. Eu fiz a pergunta: quanto tempo pode viver? Você tem que viver no deserto da sua dor, no deserto da sua raiva, no deserto das suas feridas, no deserto da sua mágoa. Quanto tempo? Quanto tempo, gente? Digo, o tempo... Não, o propósito de Deus era para ser rápido. Mas não é Deus que determina esse tempo, é quem? Quanto tempo você vai viver no deserto? O tempo que você quiser. Você é casada, mas você foi traída pelo seu primeiro marido. E o seu primeiro marido te machucou muito. Mas você não se deixa ser curada e não desfruta desse homem maravilhoso que você tem. Eu falo isso para os homens. Tem homem que chega para mim e fala: pastor, eu casei com uma mulher doente, traumatizada com o pai dela, e não foi culpa minha o que aconteceu com ela. Eu falo, não é culpa sua, mas é a sua responsabilidade. Você era para estar desfrutando da vida ministerial há muito tempo. Deus te chamou para a vida ministerial. Você é um pastor, você é um discipulador, você é alguém que poderia estar servindo na igreja, mas os seus traumas te fazem ficar preso nesse deserto da vida. Só você pode dizer não para isso. E como é que funciona isso? É isso que a gente quer, é isso que a gente está conversando aqui. Obrigado, querido. Dá uma salva de palmas para eles aí.
Amados, nós cristãos, nós corremos o risco de santificar somente o Espírito. E é bênção. Mas muitos de nós ficamos orbitando em volta de sintomas sem querer entender a causa. Se nós não sabermos olhar para esses sintomas, para todo esse quadro, e Deus mostra lá, gente, Deus está o tempo todo dizendo, vocês estão assim por conta disso, vocês estão assim porque vocês têm bezerro de ouro, vocês estão assim porque vocês estão deixando o maná para depois, vocês estão assim porque vocês estão praticando idolatria, vocês estão assim porque vocês estão tendo pecado no arraial. Deus sempre está alertando a gente. Mas, irmãos, nós temos que chegar nesse lugar de falar, Deus, eu quero viver todos os processos de cura para a minha vida. Mas se tem um tema que nós, pastores e conselheiros, discipuladores, precisamos de muito discernimento, é a questão ligada às feridas emocionais. Porque nós temos que saber diferenciar o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. E eu quero primeiramente apresentar para vocês como é que funciona a nossa psique. Quando a gente fala a respeito da nossa psique humana, como é que funciona a nossa psique, eu queria apresentar para vocês, passa para mim, como é que funciona essa psique e a influência da psique na nossa vida, tá bom? Vamos dar um intervalozinho aí para você conversar sobre isso que eu falei aqui, um intervalozinho de 20 minutos, pode ser? 20 minutos? Pode tomar uma aguinha, conversar um pouco, falar que você não concorda com alguma coisa que eu falei, entendeu? Mas vamos conversar um tempo aí, daqui a 20 minutos a gente volta, eu vou estar aqui. O pessoal vai cantar um corinho, quando eles começarem a cantar um corinho aqui, é hora da gente vir. Reverendo quer dar um aviso aqui. Obrigado. Queridos, a pedido da apóstola Elisângela, então só vou passar um informe aqui, na questão da organização. Nós vamos descer agora no térreo e vão haver lá 2 buffets, ok? O que tiver num buffet vai ter no outro também, então não se preocupem, os buffets são idênticos, ok? Outra coisa, por favor, o lixo que ele possa ser descartado na lixeira. Tá, então nós teremos lá lixeiras para resíduos recicláveis e lixo comum, que você possa estar descartando o seu lixo no local apropriado, ok? Vamos orar, que aí você já desce e o alimento já está abençoado, você já pode fazer o consumo do alimento. Pode descer aqui pela lateral, tá, que está aqui à minha esquerda. E vamos procurar deixar os idosos primeiro se servir, depois as mulheres e crianças, ok? Vamos orar? Vamos ficar de pé, por favor, para orar? Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos, meu Deus, por esse alimento que recupera as nossas forças para nos mantermos no teu serviço. Obrigado, Jesus, por esse alimento que nos fortificará. Faça, Senhor, que nos sirvamos dele sempre para o bem. Em nome de Jesus, amém.